Olhar a tela aqui. Algumas carinhas aqui eu lembro da aula passada. A Viviane eu lembro, a Flávia, a Yane. Deixa eu compartilhar essa tela aqui, aí vocês dão um ok para mim. Ô, pessoal, a orientação em relação ao link foi passado para a gente da coordenação, que inclusive até algumas pessoas me chamaram aqui no Zap pedindo também o link da aula. E da aula passada eu cheguei a mandar. Só que esse link que gerou um problema de entrar na aula errada, ok? Aí foi falado que não é para poder enviar link para o grupo de WhatsApp, não. Que o aluno tem que entrar na plataforma aí no Ava, no Teams, já cai na aula normal. É por isso que eu não mandei. Da última vez que eu mandei, deu até uma confusão mesmo. Aí algumas pessoas ficaram em outra aula achando que era na minha aula, entendeu? Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, aquele slide. Vocês perceberam que eu postei duas atividades para vocês lá. Eu coloquei a correção da atividade da plataforma, que alguns tutores me pediu. E aí eu coloquei o slide da aula, que toda aula o slide parece o mesmo, mas não é, que a gente vai modificando ele na aula. Aí tem três slides lá, slide um, 2 e 3. Aí para cada um é para uma aula específica. Aí eu já postei lá em atividades lá no onde que eu coloquei o material e eu coloquei a correção da atividade que vocês me pediram, daquela correção da tabela de distribuição de frequência. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, que aí nós vamos acompanhando. Tá abrindo aqui, só um minutinho. Isso, agora apareceu para vocês aí? Isso, aí esse joinha aí que é bom. Quando vem esse tanto de joinha aí, eu sei que apareceu. Então, olha só, é, durante a semana eu tenho recebido muitas mensagens pelo Zap de até mesmo de tutores, né, e de alunos também, muito preocupados com a minha matéria, né, em relação à prova e tal. Deixa eu tranquilizá-los aqui. Inclusive, eu recebi uma mensagem de uma tutora de algum polo, eu não sei exatamente dizer qual. Não sei se ela. Como ela é tutora, né, ela não vai estar aqui na aula. Fiquei sabendo que os tutores não têm como assistir minha aula. E ela falou que, eu falei, eu tô pensando aqui nessas aulas suas, eu fui informada que a sua disciplina não tem prova, que não vai cobrar a prova de bioestatística. Aí eu mandei para ela que ela estava equivocada, porque todo semestre que eu dou aula, a bioestatística tem prova sim, sou eu que elaboro a prova, ela tem a mesma pontuação das outras disciplinas. E aí ela foi e certificou com o pessoal lá. Então, se tem alguma dúvida em relação a isso, eu vou montar essa prova até esse final de semana para vocês, e ela vale nota sim. E uma das tutoras também autorizou o uso da calculadora na prova. E até ela reforçou, e eu reforcei também junto a ela, que não pode o celular. Né? Você vai aí no seu polo da sua cidade fazer a prova, se eu não me engano, parece que começa semana que vem, né? Começa semana que vem. E aí eu falei que eu dou autorização como professor da disciplina, que você vai poder usar a calculadora para fazer a tabela de distribuição de frequência. Mas não pode celular, viu? Até bom que essa aula está ficando gravada, né? Porque aí depois vocês podem falar assim: não, o Fred falou que pode usar o celular, mas não pode não. É só a calculadora mesmo. Certinho? Outra coisa que eu vi aqui, pessoal, eu vou fazendo as anotações aqui, eu achei importante. Quando o coordenador meu aqui, Daniel, me pediu o cronograma das datas que eu tinha disponibilidade, eu coloquei, eu até confirmei aqui que eu mandei para ele, eu tinha colocado a aula de hoje, dia 4/6, que é quarta-feira, e no dia 6, que é sexta-feira, que é o dia que eu posso. E aí eu estava olhando aqui no portal Ava, não sei se vocês podem confirmar, tá falando que a aula é amanhã, não tá? Eu vi lá, tá falando 4/5, ou 4/6, que é hoje, e 5/6. Aí quando eu olhei, eu falei, não, bicho, quinta-feira eu não posso, quinta-feira eu já tenho aula, é sexta. Então, eu vou falar com vocês aqui na aula e aí eu vou postar para os tutores também para reforçar isso. A minha aula não é amanhã, a minha aula é sexta-feira, às 4 horas.
viu? Mesmo que talvez alguém tente entrar amanhã, que vai falar assim, ué, estava escrito lá que a aula é dia 5 e lá realmente no portal AVA tem lá a minha aula dia 5, mas não é. Eu até confirmei aqui, eu mandei para o meu coordenador, eu acho que eles que digitaram errado, ok? Mas de qualquer forma a aula vai ficar gravada. Aí o que que nós temos? Nós temos essa aula de hoje, que eu vou explicar uma matéria nova, que é bem tranquila. Sexta-feira eu vou dar a revisão geral aí de tudo que nós vimos. E eu acho que eu acho que eu consigo mais uma aula com vocês antes da prova. Porque eu não consigo alinhar com vocês o dia da prova, porque cada polo é um dia diferente, não é? Talvez lá no sul de Minas, em Valadares, nas cidades, cada dia a prova é um dia diferente, ou para vocês a prova de bioestatística é todos no mesmo dia? Confirma para mim aí. Vocês conseguem digitar aí para mim? Não, semana que vem eu sei, Ana. Agora eu quero saber o dia. Ó, Maria Barbosa falou que não, vai depender do polo, né? Olha, Valadares é dia 11, são dias diferentes. Beleza. Então, vamos embora caminhar, que vai dar certo, viu? Ó, presta atenção, outra coisa aqui, para a gente começar a aula aqui. É, não precisa ficar preocupados com essa prova, não. Eu sei como é que funciona, que eu também fui aluno. Quando você tem uma matéria que ela foge um pouquinho do padrão da área de vocês, e aí vocês ficam assustados, né? Eu tenho recebido mensagem 24 horas por dia, meu celular não para. Mas eu acho válido, que é o aluno que está com interesse, né, de aprender a matéria. Eles mandam um vídeo fazendo exercício, preocupados, mas eu vou fazer uma prova em cima dos conteúdos que nós vimos na sala de aula. Não vai ter nada diferente. Você com a calculadora, você consegue fazer normalmente, ok? Principalmente em relação à matéria de hoje. O que nós vamos ver hoje, nós chamamos de medidas de posição. Eu creio que ela é mais fácil do que a distribuição de frequência. Mas eu separei o primeiro slide aqui para vocês, é o 29, que foi o dever de casa, estão lembrados? Que eu pedi para que vocês montassem o slide 29, tem na minha agenda aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem aí. O aluno falou que o áudio está muito baixo. É, eu vou ver se eu consigo aumentar aqui. Fala, vou ver se eu consigo aumentar aqui, minha filha. Minha assessora aqui. Cadê ele? O 29 tá lá embaixo, né? Deixa eu achar aqui, meu povo. Calma aí. Ele falou obrigada. Ah, isso. Agradece para mim, minha filha. Minha filha é minha assessora aqui. Ó, ele aqui. Pronto, esse aqui que foi o dever de casa, ok? Dá uma olhadinha para mim aí, se tá certinho o meu aqui, se o meu FA, o meu FR, o meu FRA, tá certinho, tá vendo? Aí o somatório deu 74, né? Que é a soma do FA. A minha frequência relativa acumulada deu 99,97. O meu XI aqui. Alguém tá falando que o som tá alto? Eu só confundi o XI, né, Viviane? O XI é o mais fácil. Ó. Da onde surgiu esse 550? Ele é fruto de 500 mais 600 dividido por 2. Lembra do ponto médio que nós falamos? Então, por que que esse XI deu 550? É 500 mais 600 dividido por 2. Aí o outro não deu 650? É 600 mais 700 dividido por 2. Ele é até o mais fácil aí. Alguém quer mais fazer uma observação aí? Que aí eu vou pular para a matéria nova. E aí, sexta-feira eu vou revisar aqui de novo. É sempre dividido por 2. Priscila está perguntando o slide. Eu postei aqui na plataforma o nosso primeiro slide. Depois dá uma olhadinha para você vai ver. Ó, uma boa pergunta. Como eu vou saber se vou somar ou subtrair? O XI é sempre somar. Lembra que eu falei para vocês que nessa nossa aula eu preciso que vocês estejam com a calculadora e com o caderno para anotar tudo isso daí. Então aí alguém já perguntou aqui a respeito do XI, já anota aí para mim, ó, o XI a gente soma o limite inferior e superior e divide por 2. Então seria 500 mais 600 dividido por 2. Ah, beleza. Alguém falou que abriu os slides aqui, eles são iguais. Não, tem alguma coisinha diferente que a gente vai sempre modificando ele. Ok, galerinha? Então, sexta-feira eu vou dar uma reforçada aí na distribuição de frequência. Igual eu falei para vocês também,
algumas pessoas me mandaram uns exercícios para eu corrigir, que eles estavam montando a tabela. Lá na atividade que vocês fizeram, principalmente daquele que fala da idade dos alunos, você teve que montar a tabela. E aí eu montei e eu postei lá para vocês. Só que na prova, eu já estou adiantando para vocês aqui, eu não vou pedir para você montar a tabela. Eu já vou te dar a tabela para você completar, ok? Então, aquela atividade número 2 é que eu não tenho como espelhar ela aqui porque ela está em PDF. Que ela te dá uma sequência das idades dos alunos, que aí você tem que fazer o I, fazer o AT, fazer o H, todo aquele processo que eu ensinei porque faz parte da matéria. Só que na nossa prova, como não é de forma presencial, eu já vou te dar a tabela sim, igual essa. Aí eu vou te dar já o FI, aí você vai ter que completar o FA, o FR, o FRA, o XI, tá vendo? Aí em cima dessa tabela, que eu vou te fazer os questionamentos. Agora, eu não vou pedir para você começar a montar a tabela do zero. Ela já vai estar mais ou menos esquematizada para vocês aqui. Beleza? Podemos caminhar então? Agora, se tiver alguma dúvida de distribuição de frequência, vamos deixar para sexta-feira, 4 horas. Nós precisamos ver hoje a média, a moda e a mediana. Mas eu acho ela bem tranquila também. Vocês vão ver aqui. Separei esse primeiro aqui para a gente. Vocês vão lembrar do ensino médio aí. Todos vocês já viram isso daí. Eu escuto ela falando assim, Fred, eu nunca vi isso na escola, no ensino médio, mas viu sim. Ó, estão vendo aí nossa média, moda e mediana? Dá um joinha para mim se está legível aí. Joinha, cadê os joinhas? Pô, esse joinha que eu gosto. Olha só, no nosso curso presencial aqui dentro de Teoflotone, que eu dou bioestatística, a gente vê a média, moda e mediana em duas situações. A gente vê a média, moda e mediana sem intervalo de classe, que é sem dados agrupados, que é o que nós vamos ver, e nós vamos vir com dados agrupados, que é com intervalo de classe, que aqui presencial a gente vê. No caso online, a gente não vai ver esse caso. Por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você pode dar uma estudada de forma autônoma e vai digitar no YouTube lá como calcular a média e moda mediana, pode ser que caia para você lá uma tabela para você achar, que aí tem uma fórmula de Kuzuba e tal. Mas nós não vamos ver isso. Aí nós vamos ver a média, moda e mediana sem intervalo de classe, ok? Que é aquele conceito bem simples mesmo, aquele conceito lá do ensino médio mesmo. Bora começar da média aqui, ó. A média tem essa formulazinha aqui que Milone fala, 2006, que ele estabeleceu essa fórmula, porque muitas vezes o aluno fala assim, nossa, Fred, tem que decorar a fórmula, mas nesse caso da média aqui você pode fazer direto. O que que é a fórmula de média simples? É um x, que é igual ao somatório de xi sobre n. Aí essa letrinha aqui parece um m deitado, isso é um sigma. É uma letrinha grega, que significa dizer que você tem que somar todos os termos. Mas a ideia de média, ela é muito simples. Porque muitas vezes eu percebo aqui com meus alunos, quando eu falo assim, pessoal, a formulazinha é essa, ó. X é igual ao somatório de xi sobre n. Aí a galera fala assim, meu Deus do céu, o que que é isso que o Fredão tá falando? Mas a média é esse conceito mesmo, de você somar todos os termos e dividir pela quantidade de termos. Isso que é média. Olha um exemplo aqui bem simples, que já é um exemplo de prova. Eu tenho uma equipe de basquete aqui que os atletas eles têm 1,80 m, 1,95 m, 1,98 m, 1,88 m e 2,04 m. 0,4, né? Aí eu vou perguntar qual que é a altura média? Então, a altura média é justamente o que vocês estão pensando mesmo. O conceito de média que a gente vê, de somar todos os valores e dividir pela quantidade de elementos. Então, o que que eu fiz? Eu somei. É esse conceito mesmo, pessoal. A gente tem que abrir o coração da gente, porque muitas vezes eu explico uma coisa simples, aí os alunos falam assim: Ô Fredão, mas será que é isso mesmo? Será que é só somar e dividir? É, gente. Média aritmética. O nome é média aritmética simples. O nome é complicado, né? Mas é isso, é só somar e dividir. Aí o que que eu fiz? Eu peguei 1,80 m, mais 1,95 m, mais 1,98 m, mais 1,88 m, mais 2,04. Eu somei tudo, deu 9,65. Vocês vão aproveitar e fazer esse somatório para mim aí, que de vez em quando eu faço esses slides meio na correria de madrugada e acabo errando. Muitas vezes. Eu já vi uns dois errados. Soma para mim, por favor, todos aí, por gentileza. 1,80 mais 1,95 mais 1,98 mais 1,88 mais 2,04. Soma para mim, por favor. Quanto que dá? Vê se dá 9,65.
e depois eu dividi por 5. Aí no meu cálculo deu 1,93. Vê se alguém discorda aí. Quem achar que tá certo, aí sim já vou te cobrar na prova, que é a média simples, né? Aí coloca um joinha para mim se os meus valores estão corretos. Boa pergunta, Adriano. Por que dividiu por 5? Porque eu tenho 5 números. Tá vendo? Ó, eu tenho um, 2, 3, 4, 5. Se tiver 7, eu dividi por 7. Se tivesse 8, eu dividi por 8, né? O N aqui, ó, representa quantos indivíduos estão sendo pesquisados. Que eu posso calcular a média de pessoas, de idade, de altura, né? De notas, né? A gente calcula tudo isso daí. E aí, esse está certo? Esse meu primeiro exemplo está certo? Ó, Ana falou que está certo. Boa, boa. Bora caminhar então? Eliette, tem como você repetir? Sim, Eliette, sim. Ó, isso aqui é a média aritmética simples, que eu vou te pedir, eu vou te dar uma sequência numérica para você calcular a média. Aí no meu exemplo aqui, eu tenho a altura de jogadores de basquete. Por isso que deu essa altura alta aqui, né? Os caras com 1,95 m. Você pode jogar basquete mesmo. E aí eu estou pedindo qual que é a altura média da equipe, ok? Aí é simplesmente um cálculo bem simples. Você somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores, né? Eu somei 1,80 mais 1,95 mais 1,98, somei todo mundo e dividi por 5, porque são 5 atletas que eu pesquisei. E aí eu somei, deu 9,65, né? E dividi por 5. A Daniele perguntando o que que significa esse símbolo. Eu falei aqui, Daniela, mas vou repetir para você. Muitas vezes esse símbolo assusta os meninos, né? Esse símbolozinho aqui, ó, ele chama sigma. É uma letra grega, né? Que representa somar todo mundo. Toda vez que você vê esse Mzinho deitado aqui, ó, significa dizer que você tem que somar todo mundo. No curso de matemática e engenharia, a gente estuda muito isso. Mas para vocês, eu coloquei aqui que faz parte da fórmula, né? É uma letrinha grega, que significa que você tem que somar, ok? Mas nada demais, né? Eu não vou te perguntar como é que chama essa letra, né? Aí fala assim, não, o Fred está querendo saber como é que representa os números em grego, né? Não é isso não. É porque essa letra é grega e ela chama sigma, né? Significa dizer que é o somatório, ok? Vamos caminhar? Posso caminhar? Agora nós vamos falar da moda e da mediana, lá no 3. Isso. Agora nós vamos ver as outras medidas que eu costumo dizer que é a medida 3M, né? Que é a média, a moda e a mediana. Aí nós vamos ver a moda, né? Que essa moda ela não faz conta, né? Ela é bem tranquila. E como é que a gente identifica a moda? É um número que aparece com maior frequência, aparece mais vezes. Nós não vimos lá na nossa tabela que o FI, né, quantas vezes que o número aparece? Então, a nossa moda, o que eu vou cobrar para vocês, é você identificar na sequência qual número que aparece mais vezes. É um negócio tão simples, que o aluno fala assim: oh, meu Deus do céu, mas será que é isso mesmo? É isso mesmo, ó. Eu tenho aqui uma amostra do diâmetro do coração de adultos, né? Esse aqui foi de um artigo que eu peguei do curso de farmácia, que um pesquisador mediu o coração dos pacientes e deu esses valores aqui em centímetros, ok? E aí eu tenho aqui 14, 12, 13, 15, 12, 13, 12, 12. E aí, quem seria o valor modal? O número que apresenta maior frequência. Qual o número que aparece mais vezes? O 12. Então, se eu te pedisse na prova, qual que é o valor modal? O 12, acabou. Tem que fazer fórmula, não tem calculador, não tem que desesperar, arrancar o cabelo, nada. Você vai olhar a sequência numérica, quem é o maior valor? É o 12, ok? E aí, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, que na moda nós temos algumas situações, né? Nós temos uma situação que ela é amodal, né? Vou até voltar aqui no slide número 2 para te mostrar aqui, ó. Tá vendo essa altura aqui dos atletas? 1,80, 1,95, 1,98, 1,88 e 2,04? Se eu te pedisse aqui na prova qual que seria a moda, tem algum valor que repete? Tem dois atletas ou três que têm a mesma altura? Não. Então, quando isso acontece, nós não temos moda. Ele é chamado de. Ai, engasguei. Ele é chamado de amodal. Ele não tem moda. Você vai olhar assim, ué, é o número que aparece mais vezes. Não tem. Aí tome cuidado, que eu já vi aluno colocar isso em prova e não é certo. Ele colocar assim, ah, moço, não tem, então é zero. Não, não é zero, é amodal.
viu? Anota no seu caderninho aqui. Mas depois eu vou passar para vocês direitinho. No nosso caso aqui, a moda é o 12, que ele aparece mais vezes. E aí, tem uma perguntinha o seguinte. Pode acontecer de ter dois valores de moda? Sim, eu vou mostrar para você aqui no exemplo, que nós chamamos de bimodal. Se aparecesse o 13 aqui, o 12 apareceu quantas vezes? Apareceu uma, duas, três, quatro, né? O 12 é o campeão, ele é a moda. Eu tenho o 13 aqui uma, duas vezes. Se eu tivesse mais dois 13 aqui, ficaria empatado. Ficaria a moda o 12 e o 13, nós chamamos de bimodal, viu? Nós vamos ver aqui daqui para frente. Pronto, isso é a moda, ok? Agora nós vamos ver a mediana. A mediana significa dizer o termo que está no meio. Aí na mediana, nós temos duas situações. Quando a sequência for par e quando a sequência for ímpar. Quando a sequência for ímpar, você já bate o olho e vê que está no meio. Agora, quando a sequência for par, a gente tem que somar os dois do meio e dividir por dois. Ok? É igual eu fiz aqui. E aí só tem um detalhe na mediana, que quando eu coloco na minha prova aqui, a grande maioria das pessoas que erram é que elas esquecem desse detalhe. Você vai anotar para mim agora, todo mundo aí, todo mundo tá de caderno na mão, né? Vou até abrir meu microfone aqui para eu falar olhando nos olhos de vocês. Cadê meu povo bonito? Ó, meu povo bonito. Anotem aí o que as pessoas erram a mediana. Primeiro, temos que colocar em rol, colocar em ordem crescente, ok? Se você não colocar em ordem crescente, você vai errar na prova. Então anota aí, ó, dica de Fredão. Para calcular a mediana, temos que colocar em rol, ok? Então olha só o que eu fiz aqui, ó. Como é que eu calculei a mediana? Eu não tenho aqui 14, 12, 13, 15, tudo. Aí a primeira coisa que eu fiz é colocar em rol. O que é rol? É ordem crescente, ok? E a ordem crescente é aquela ordem crescente que a gente estuda lá quando a gente é pequenininho, né? Tem 4 aninhos de idade. Eu lembro quando eu era criança, lá na década de 70, colocar em ordem crescente. Aí eu coloquei, tá vendo, ó? O 12, o 12, o 12, o 12, 13, 13, 14, 15. Eu coloquei em rol, primeiro. Aí agora eu preciso saber quem está no meio. Mediana vem de meio, metade. E aí, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu não consigo achar o número que está no meio. Olha só que legal aqui, ó. Se eu, ó, tá vendo os dedos da minha mão? Vocês estão enxergando aqui os dedos da minha mão? Bota o joinha aí, aquele joinha clássico. Então, né? Ok. Eu não tenho 5 dedos, ok? Eu não sou polidártico, né? Eu tenho só 5 dedos. Então, você consegue identificar quem é o dedo que está no meio? Eu aqui, ó. O dedo está no meio, esse aqui, ó. Porque sobrou dois de um lado e dois do outro, tá vendo? Essa é a pegada de mediana. Como eu tenho 5 dedos, esse dedo aqui, se fizer assim, fica um palavrão, né, meu povo? Mas é o dedo mediano. Agora, se eu tivesse 6, eu teria que pegar os dois do meio, somar e dividir por dois, né? Isso é chamada aula lúdica, né? Essa aula aqui é para os meninos do sexto ano, tem que mostrar o dedinho para eles, né? Entendeu? Então, no meu lado, na minha situação aqui, ó, quem ficou no meio? Ficou o 12 e o 13. Aí o cara fala assim, ué, Fred, quem é a mediana então? É o 12 ou o 13? Não, você vai somar os dois e dividir por dois. Aí como é que calcula a mediana? 12 mais 13, que é 25, dividido por 2 dá 12,5. Essa é a mediana. Acabou, ok? Fui claro aí, meu povo? Anotaram aí a minha observação? Mediana tem que colocar em rol primeiro, ordem crescente. Depois pega quem está no meio. Se for uma sequência ímpar, você bate o olho e vê. Se for uma sequência par, você soma os dois do meio e divide por dois. Ok? Deixa eu mostrar um outro aqui para vocês. Que é o. Esse é o 3 e o 5. Deixa eu mostrar o 5 aqui para vocês. Isso. Olha esse 5 aqui, galerinha. Eu já coloquei ele resolvido, mas eu vou passar um dever de casa para vocês. Ó, os dados a seguir representam as massas em quilograma dos atletas de uma equipe juvenil de natação, ok? Aí essa pergunta aqui é clássica, né? Determine, sendo a dividir por dois. Se for uma sequência par, viu, Silene? Se for ímpar, não, ok? Aí eu te dei aqui a massa em quilograma dos atletas, ok? Aí eu tenho um de 46 quilos, 44, 49, 45, 44, 48, 50, 52, ok? Aí eu vou te pedir as três coisas aqui, ó. A média, a moda e a mediana. E agora que eu tô reparando, eu fiz os dois, não fiz um, ok?
Vou fazer um teste com vocês aqui. Agora que eu vi aqui, eu vou fazer um teste para ver se vocês estão acompanhando minha aula. Tá vendo esse exemplo número 5 que tem a massa de quilogramas aí dos atletas? Vou até ligar minha câmera aqui. Quando eu ligar a câmera, eu dá a impressão que eu estou conseguindo enxergar vocês. Eu resolvi duas dessa número 5. Tá vendo? Até coloco. Qual que tá faltando eu resolver? Digita para mim no chat aqui. Boa, Flávio. Aí Flávio já respondeu na cara dura, né? Quando a menina do chat responde, todo mundo consegue ver? Ou só eu? Todo mundo vê, né? Meu povo? Isso. Então vocês concordam com o Flávio que tá faltando a mediana? Flávio falou, isso mesmo. Então o que que eu fiz? Isso, ó. Qual que é a massa modal? Tá vendo? O 44. Porque o 44 apareceu duas vezes, ok? Depois eu calculei a massa média. O que que eu fiz? Eu somei todo mundo, e aí vocês vão fazer uma gentileza para mim. Aí vocês vão respondendo aqui aos poucos, né? Tô vendo aqui. Eu perguntei se todo mundo consegue ler, né? Vocês estão respondendo que sim, beleza. Meu povo, vocês acham que eu tô falando rápido demais? Vocês podem me dar um feedback aí, viu? Porque lá na sala o pessoal fala assim, Fred, pelo amor de Deus, desliga esse motor. Aí vocês têm que falar aqui também. Vocês estão me acompanhando direitinho? Não, beleza. Ok. Então, olha só, eu calculei a minha média. E aí, calcula para mim, vê se está certo. Soma para mim, ó. 46 mais 44 mais 49 mais 45 mais 44 mais 48 mais 50 mais 42. Eu dividi por 8, ok? Maria falou que meu áudio tá baixo. Maria, vê se talvez pode ser o seu computador, não? Porque o povo fala que acha que eu falo gritando, que eu tô falando alto demais. Soma para mim, crianças, para ver se dá 378 dividido por 8. Vê se dá 47,25. Por favor. Ih, rapaz, deu 368? Ah, não é possível. Ah, se tiver, até bom, próprio seu amor. Deixa eu só. Vou somar aqui de novo. Bioca, minha rainha, traz o celular para mim, por favor, para eu somar aqui. Ah, não é possível que eu somei errado. Ah, se vocês estão falando, eu acredito em vocês. Minha rainha, deixa eu somar aqui. Não é possível. Na hora de digitar. Não, se for 368, vocês estão de parabéns, tá vendo? Vamos lá. 46, mais 44, mais 44. Eu não vi, não. Mais 49, mais 45, mais 44, mais 48, mais 50, mais 42. Ô, gente, não é que é verdade? Olha, consegue ver, ó? Tá de cabeça para baixo, né? Ó, deve ser que eu esqueci de consertar. Ó, vou falar igual o professor que eu tinha, né? Já falei aqui. Eu errei de propósito para para ver se vocês estão somando certo, viu? Eu fiz de propósito. Fiz de propósito para ver. Vocês estão de parabéns. 368. Vou consertar isso aqui, ó. Vocês estão rindo, né? Ó, eu posso. Agora é hora de errar. Vocês não podem errar na prova, não. Então vocês vão consertar aí, ó. 368. Jesus. Dividido por 8. Ô, Bioca, eu sou meu trem errado. Você acredita, minha rainha? Dividido por 8. Prova de papel. Calma aí, meu amor. Dá 46, né? Então a nossa média é 46. Não dá 46, galerinha? Pode levar. Deu 46? Isso. Ô, pessoal, desculpa mesmo. Não tô falando brincando que eu fiz de propósito, não fiz, não. Certamente, ou eu somei madrugada correndo, ou na hora de passar pro slide eu somei e deu esse errinho aí.
Mas a ideia, vocês pegaram, que a gente vai somar os números e dividir. É até bom que eu vou... Bora confirmar os outros aqui. Pronto, morreu, né? E aí faltou a mediana, que Flávia falou que estava faltando a mediana. E aí vocês vão fazer essa mediana em casa para mim? A mediana é colocar em ordem crescente para identificar quem está no meio aí. Já o exemplo de baixo, já que é para a gente conferir, vamos embora conferir, né? A minha média deu 240, ok? Vê se está certo agora. Se não tiver certo, eu vou pedir demissão. Eu vou pedir demissão e vou mudar de profissão. Falar, não, eu vou trabalhar na Globo, vou trabalhar com matemática não, porque eu estou somando os trem errado, morri, lascou. Soma para mim essa número 2, que são o preço de tênis de uma loja, que era 238, 244, 236. Soma para mim e divide para mim. Aqui o meu, que eu coloquei que é 240, mas nem eu estou confiando em mim mais. Soma para mim agora, por favor. Vê se dá 240 mesmo. Vou parar de fazer esses slides de madrugada, está me matando. Eu trabalho o dia todo, eu só consigo fazer isso. Ó, Daniel falou que deu 240. Amém. Coloca aí, meu povo, se deu 240. Rosilei também achou 240. Amém. Aí, como vocês vão usar a calculadora, né, pessoal? Botou um joinha aí. Ótimo. Isso. E aí, vê se vocês concordam comigo que nesse meu exemplo do valor dos tênis, ele é bimodal. Olha, o pessoal achou 240. Obrigado. Isso mesmo. Vê se ele é bimodal, tá vendo? Esse conjunto ele é bimodal, porque o 232 apareceu duas vezes, ok? E o 249 também apareceu duas vezes. Olha só que legal. Então eles empataram, né? Então qual que seria o valor modal? Seria 232 e 249. O conjunto ele é bimodal, ok? E aí a mediana aqui parece que eu já fiz também, né? Eu já coloquei em ordem crescente, tá vendo? Em roll, confere, ó. 232, 232, 236, 238. E aí, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o meu 238 ficou no meio certinho. Igual o exemplo que eu dei dos meus dedos aqui da mão, tá vendo? Aí, vocês concordam comigo que a mediana é 238? Ok? Sim ou não? Concorda comigo? Boa. E aí a letra D, ele só perguntou, né, um conceito mais de interpretação, que eu posso cobrar também, né? Perguntou em quantas lojas o valor encontrado está abaixo da média. Então, vocês conseguem enxergar que tem quatro lojas que estão abaixo da média? A minha média é uma questão de interpretação, eu acho bem tranquilo, né, meu povo? A minha média na 240, quantas lojas que tem o valor abaixo da média? Ué, 232, 232, 236 e 238. Essas quatro lojas têm um valor menor do que a média. Então, quatro lojas. É só uma questão de interpretação. Fui claro aí? É dessa forma que eu vou te cobrar em prova, né? Vou te dar uma sequência, te pedir a moda, a média, a mediana. E aí, eu não sei se eu tenho um slide falando sobre isso, mas é bom a gente identificar, principalmente em concurso, né? Quando a gente pede assim a palavra. A Priscila perguntou, explica de novo o bimodal. Ô Priscila, o bimodal é quando aparece dois valores que repetem, entendeu? Igual aqui, ó, o 232 apareceu duas vezes, que é os dois primeiros. E o 249, os dois últimos. Então, um apareceu duas vezes e o outro duas vezes. Aí empatou. Então, quem é a moda? São os dois. Então, ela é bimodal. Tem duas modas. Foi claro aí? Entendeu, Priscila? Ok, meu povo? Ok, ok. Olha só, tem uma palavrinha que cai muito em concurso que a gente precisa identificar é a palavra respectivamente. Porque eu posso te dar uma questão e te pedir a média, moda e mediana respectivamente. Então, quando fala respectivamente, aí tem que ser primeiro a média, a moda e a mediana. Vocês estão lembrados dessa concepção?
A palavra respectivamente, né? Se eu te pedir a média, moda, mediana, então a primeira resposta é a média, depois a moda, depois a mediana. A palavra respectivamente quer dizer isso. Ok? Podemos caminhar? Tem algumas pessoas que estão conseguindo entrar na aula. É Magna. A média. Ô, Magna, seja bem-vinda aqui. Às vezes conseguiu entrar agora, né? A nossa média nós chamamos de média aritmética simples. E aí, como é que nós achamos aqui? E tem até um erro aqui, viu? Quem chegou depois vai ficar assustado. Oh, meu Deus, eu tenho que consertar esse slide de qualquer jeito. Nós fizemos o somatório das 5 aqui, ó, e dá 368 e não 378, que eu acabei digitando errado aqui. Aí a média é você somar todos os termos e dividir pela quantidade de termos. É que você acabou de entrar, né? Eu entendo. Tá vendo? Ó, eu somei 46, mais 44, mais 49, mais 45, mais 44. Somei todo mundo. E aí dá 368. E não, é que eu somei errado, desculpa. Aí dividido por 8 dá 46. Ok? E aqui o 240 depois você pode confirmar com a calculadora. O pessoal acabou de confirmar aqui. Se a gente somar todos esses valores dos tênis, 238 mais 244 mais 236, somar todo mundo e dividir pela quantidade, dá exatamente 240, ok? Aí você pode testar aí na calculadora para você dar uma olhadinha. Fui claro, meu povo? Nossa, meu Deus. É porque tem hora que aparece o que vocês estão me perguntando no chat, aí quando eu vou ler já saiu. Hoje tem que ler mais rápido, né? Posso caminhar então? Eu separei para vocês agora aqui o 31, certamente é algum dever, quer ver? Deixa eu avançar aqui que eu estou colocando aqui que eu acho que é algum dever para vocês. É o 31. Depois eu vou colocar isso em ordem, em roll, né? Que é melhor. É não, esse 31 aqui é mais um exemplo, é dois que é para vocês fazerem. Ó, esse aqui também, que é o slide 31, eu já coloquei um exemplo resolvido e coloquei um dever para vocês fazerem, ok? Que nós vamos fazer juntos. É, o... Vocês estão conseguindo ler esse slide aí? Olha só, aí eu pedi para você calcular a mediana, tá vendo? A mediana, os dois ficaram no meio, né? O 45 e o 46. Aí eu somei e dividi por 2, tá vendo? Aí a mediana é 45,5, ok? E eu tenho um outro exemplo embaixo, que eu tenho 2, 5, 7, 7 e 9. Aí, por mais uma vez, a sequência é ímpar, o 7 fica no meio. Aí, o que que eu vou pedir para vocês fazerem o dever para mim? Tá vendo o número 2 aí? Eu tenho aí os níveis de colesterol que foi feito em alguns 5 pacientes, ok? Ó, explica a mediana. A mediana é o termo que fica no meio. A gente coloca em ordem crescente e vê quem está no meio. Tá vendo? Eu tenho essa sequência aqui que representa a massa dos atletas. Aí eu coloquei em ordem crescente, tá vendo? 42, 44, 44, 45, 46, 48, 49, 50. E aí eu coloquei em negrito justamente para você identificar. Esses dois valores estão no meio. Isso que é mediana. Aí você soma eles e divide por 2, ó. 45 mais 46 igual dividido por 2 dá 45,5 se a sequência for par. E se ela for ímpar, aí eu até coloquei aqui, tá vendo? Observa apenas o termo central. Eu tenho, ó, 2, 5, 7, 7, 9. Quem está no meio? O 7. Isso é mediana, é só isso. Ok? Galerinha, dever de casa não, né? Dever de sala, para fazer agora. Calcula para mim, ó, nessa número 2, as medidas de posição. Aí você fala assim, ué, Fred, mas o que que é isso? As medidas de posição é justamente o que eu acabei de explicar. A média, a moda e a mediana. Ok? Eu vou dar aí quantas horas? Vou dar 8 minutos para vocês fazerem para mim. E aí vocês vão colocar aqui no chat o valor da média, da moda e da mediana. Dessa número 2, tá vendo? Dos níveis certos. E eu vou fazer aqui também, né? Para ver quem acertou. Ok? 8 minutos aí para fazer o dever.
Isso, vai colocando as respostas aí. Acho que a Cleomar aqui já colocou ali, né? Aí vamos ver se está certo. É para todo mundo fazer. Não fizer, eu vou mandar um bilhetinho para a mãe de vocês. E aí, crianças? Ó, eu vi aqui no chat que algumas pessoas erraram aí, ok? Mas aí eu vou corrigir. Uma grande maioria acertou, mas algumas erraram aqui, é bom a gente corrigir. Tem alguém fazendo ainda e quer que espere um pouquinho? Tem alguém fazendo ainda? Só para eu saber, para eu corrigir aqui? A Simone, eu já esqueci tudo. É, Simone, calma que vai dar certo, moça. É, a grande maioria aí acertou aí. Isso, Marisa. Vocês ficam muito assustados com essa matéria, ficam preocupados com a prova, com medo de não salvar a prova? Eu acho que eu entendo, às vezes vocês ficam com essa preocupação, mas o que a gente vê, não precisa ficar não, senhor. Assim, eu vou ser bem sincero, né? Inclusive, eu dou aula curso de psicologia, aí ontem eu estava na sala de aula e uma menina me chamou, até esqueci o nome dela, gente. É Luana? Acho que é Luana. Ela falou assim: Ô Fred, minha mãe faz o curso EAD e ela tá escutando uma aula online. E ela falou assim: Eu conheço essa voz só pode ser de Fredão. E aí a mãe dela, ela faz psicologia comigo, né, de modo presencial, e a mãe dela faz, eu acho que é enfermagem, aqui também no curso EAD. Aí eu dou aula para a mãe e para a filha. A matéria é um pouco parecida, né? E assim, eu vou ser bem sincero, né? Se você conversar com alguém aqui da Unipac, que estuda comigo, aí você fala, pô, o terror é Fredão. Ai, meu Deus, a matéria de Fredão, de matemática e tal, tudo. Mas assim, o que a gente vê aqui no curso EAD, a gente tem que ver o conceito básico aí, porque justamente pelo fato de não estar, se eu tivesse no quadro com vocês todo dia, né, dando aula, vocês iam ver que é mais tranquilo. Porque aqui a gente vai fazendo uns ajeitos, né? Eu coloco no chat aqui a resposta, eu falo, eu volto, não é a mesma coisa. Então, certamente não tem como eu cobrar com a mesma intensidade. Se você fizesse aula presencial comigo aqui, aí sim, você ia falar, oh meu Deus do céu, Fredão, eu tô perdendo os cabelos. Mas aqui agora é mais tranquilo. Pelo menos eu acho que sim, vai dar certo. Ó,
Ó, Ana Ferreira, você colocou mediana 58? Não, viu? Conserta aí. Ô, crianças, então vocês concordam comigo que a moda é 55? Sim ou não? O que mais aparece é 55, tá vendo? Ele aparece duas vezes. Morreu. A moda é 55. Fato. A mediana, eu até coloquei em rol aqui, ó. Eu coloquei bonitinho, ó. Até eu fiz no meu caderno aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Até eu fiz os cálculos aqui, ó. Eu coloquei 32, 55, 55, 58 e 61. Eu coloquei em ordem crescente. O Adriano, não, tá errado esse valor. Conserta aí, vou te mostrar. E aí, quando eu coloquei em rol, eu vi que o 55 estava no meio, ok? Então a minha mediana também é 55. E a minha média, eu somei três vezes aqui para não errar. Se você falar assim, vai ser até o professor tá errando, quanto mais nós. Aí eu somei todo mundo, deu 261, ok? E aí eu dividi 261 dividido por 5. E aí o meu deu 52,2. Aí, ok? Então a resposta é 55, 55 e 52,2. A média, é isso mesmo, Débora. Eu acertei ou não? Essas palminhas aí é para mim ou é para vocês? É para mim que eu acertei, né? Muito bem. Aí, tá vendo como é que eu tô bom na matemática? Eu acertei a média, acertei a moda e a mediana. A palminha é para vocês aí, né? Então aí vocês podem... Ó, presta atenção. Eu costumo falar com meus alunos o seguinte, a minha prova ela não tem surpresa. Quando eu estudava, né, lá no ano 2000, a gente estudava, não sabia o que ia cair na prova, era uma loucura. Mas a minha prova, ela não tem surpresa. Eu vou te pedir para você calcular o FI, o FA, o FR da tabela, isso é fato. E vou pedir para você classificar as variáveis, que nós vamos revisar, né, na sexta-feira. E eu vou pedir para você calcular a média moda mediana, isso é fato. Não vai ter uma questão na prova, você falar assim, oh meu Deus, o que que Fred está querendo aqui? Não, eu vou te pedir o que nós vimos na aula. Igual essa questão mesmo. Qual é a probabilidade matemática de eu te pedir a média, a moda, a mediana? 100%, é. Essa é certo. Essa questão está na prova. A moda é o que repete? Isso mesmo. Pessoal, eu acho que deixa vocês aflitos, é pelo fato, muitas vezes vocês me perguntam aqui no chat, e assim, o chat vem a pergunta, quando termino de ler, foge. Aí muitas vezes eu não consigo responder tudo para vocês, entendeu? Mas isso aqui vai cair na prova. A média, a moda, a mediana. Viu? Então a moda é o que mais repete, a mediana coloca em ordem crescente e vê quem está no meio, e a média soma todo mundo e divide. Ó, uma vantagem da aula gravada é que você pode assistir depois. E aí você tem a oportunidade de pausar, aí pega o dedinho e volta de novo, e escuta de novo. Porque, assim, essa é a única vantagem que eu vejo da aula remota. Você poder assistir a aula várias vezes deitado em sua cama de madrugada. Porque a minha aula presencial aqui, eu explico a aula, aí deu 10 horas, eu faço chamada e vou embora, acabou. O que eu falei, acabou. Eu não vou. Aí na outra aula, pessoal, Fred. Repete para mim aqui que eu perdi. Eu posso até repetir, mas não é a mesma coisa. Ok? O que eu falei, falou, acabou. Agora aqui não. Aí a aula está sendo gravada. Aí depois, com mais calma, você chegar do trabalho, tomar um banho, deitar na cama, você pega o celular, abre e vai escutando, escutando, você vai identificar isso, é bem tranquilo. Ok? Vambora caminhar? O que que eu tinha separado para vocês agora? Acho que tem mais um exercício. Esse é o 31, né? Isso. Aí esse aqui agora é que nós vamos ver, que é o que eu separei, é o último aqui pra gente. Nós chamamos de média ponderada. Eu vou explicar, é o 4. Ó, deixa eu explicar para vocês aqui. Existe dois tipos de média. Uma que chamamos de média simples. Isso, Adriana, mediana que está no meio. Muito bem. Essa agora não é nenhuma matéria nova, ok? Aí a formulazinha é diferente, que ela tem o FI, mas ela é basicamente a mesma coisa. É quando a gente tem um peso dentro de alguns valores numéricos, aí a gente calcula o que nós chamamos de média aritmética ponderada. Mas não fica pensando assim, meu Deus, Fred, já é outra matéria? Não. É a mesma coisa. Só que o que que acontece, ó? Imagina que eu tenho quatro números: 23, 8, 7 e 10, ok? E esses números eles têm um peso. O que que significa esse peso?
Não sei quem é mais antigo aqui, que está assistindo minha aula, que é da minha época. Na época na minha época não tinha nem, né, que eu fiz o vestibular, a nota da minha prova, ela tinha um peso. Por exemplo, eu fiz o curso de matemática, aí na minha prova do vestibular tinha geografia, história, biologia, química, tinha tudo. Só que a minha prova de física e de matemática, ela tinha o peso 3. O que que significa dizer isso? Que pegava as questões que eu acertei de matemática e multiplicava por 3. Ela tinha um peso maior. Então, na época, o cara que ia fazer medicina, a prova de biologia e química tinha um peso maior. Então, esse peso é só você multiplicar. É como se funciona aqui, tá vendo? Aí, nesse caso aqui, que eu tenho os valores e tinha um peso, como é que eu calculo a média? Você multiplica a nota pelo peso. Tá vendo? E aí, esquece a fórmulazinha aqui, né? Que tem esse signo aqui, que já me perguntaram aqui, ô Fred, o que que é essa fórmula? Não, é só você multiplicar. Essa aqui também eu vou cobrar em prova. Como é que eu vou calcular a média aqui? Eu vou fazer, ó, 23 vezes 2 mais 8 vezes 3 mais 7 vezes um mais 10 vezes 4. Tá vendo? É só multiplicar a nota pelo peso. Dividido pelo peso. Olha. Tá vendo a formulazinha? Por isso que é boa a fórmula. Que a fórmula é dividida pelo peso. Aí eu somei os pesos. Os pesos não são 2, 3, 1 e 4. Aí eu somei 2 mais 3 mais um mais 4. Então eu vou embora confirmar aqui, ó. 23 vezes 2 dá 46. Tô certinho. 8 vezes 3 dá 24. Também acertei. 7 vezes um dá 7. Acertei. 10 vezes 4 dá 40. Acertei. Agora vem a parte de baixo. 2 mais 3, 5. 5 mais um, 6. 6 mais 4, 10. O pessoal fica assustado, né? Não, pessoal, é tranquilo, moço. 10. Aí eu somei, deu 40. Deu 40. Somei, deu 117. 117 dividido por 10 dá 11,7. Essa carinha que vocês estão colocando aí é cara de assustado, que tá muito difícil? Vocês colocaram uma carinha com o pessoal abrindo a boquinha. O que que é isso? É tipo assim, nossa, você tá aprendendo, isso tá muito bom? Quer dizer isso? Tá parecendo que é cara de desespero. Ah, tá vendo? Foi só elogiar vocês. Antes era só a palminha e o joinha. Aí agora vem esse bando de carinha com a boca aberta aí. Aí eu já não gostei. É susto, não é carinha de susto? Esses emojis, né, moço? Esses emojis. Não, calma que nós vamos treinar. Ó, fala o seguinte. Verifica se esses valores meus estão corretos aí para mim. Confere aí. 46 mais 24 mais 7 mais 40. Vou somar aqui para ver se dá 117 mesmo. Bora fazer. 46 mais 24 mais 47. Olha, dá 117. Eu fiz aqui na calculadora. 117 dividido por 10 dá 11,7. Tá certinho. Confere aí, meu povo, vê se dá isso. Ó, eu gosto é do joinha. Quando bota joinha que eu gosto. Deixa eu mostrar mais um para treinar para vocês aqui. Deixa eu achar o outro que eu tinha separado para vocês. É esse daqui. Posso mudar o slide aqui, meu povo? Dá um joinha se eu posso mudar. Eu separei um aqui para vocês fazerem. Eu acho que até esse aqui, ó. Eu acho que vai. É porque é o primeiro exercício, a gente vai treinando. Tá certo. Cadê você, meu amigo? Isso. Aí, isso. Pronto. Essa questão aqui vocês vão fazer para mim agora, tá vendo? Eu quero a média ponderada agora desses números. Os números agora são 5, 12, 20 e 15. E os pesos são 1, 2, 3, 4. Eu quero saber qual que é a média. Vocês vão fazer igual eu acabei de fazer ali. Vocês vão multiplicar 5 vezes 1, 12 vezes 2, 20 vezes 3, 15 vezes 4 e dividir pelo somatório. Vê quanto vocês acham para mim. Eu vou dar 6 minutos para vocês aí. Pode ser? 6 minutos. E aí vocês colocam no chat a resposta para mim.
Agora vocês estão de parabéns. Isso aí. Só falta vocês fazerem agora igual meus alunos fazem, fala assim comigo. Ô Fredão, bota essa questão na prova, bota essa mesma questão na prova, né? Aí eu vou fazer a pergunta para vocês, eu já até sei a resposta. Eu posso colocar essa mesma questão na prova? Posso? As palminhas das joinha? É, né? Agora vocês botam joinha, né? Ah. Ué, eu vou colocar mesmo, só vou mudar o valor, ué. Eu só vou mudar, em vez de colocar 5, eu vou colocar 13. Em vez de colocar 20, eu vou colocar 30. Em vez de colocar 15, eu vou colocar 18. É a mesma coisa. É isso mesmo, vocês estão de parabéns aí. A resposta é a letra B, não é isso? A gente multiplica 5 vezes 1 dá 5, 12 vezes 2 dá 24, 20 vezes 3 dá 60, 15 vezes 4 também dá 60, ok? Aí na parte de baixo fica 1 mais 2 mais 3 mais 4, que dá 10 também. Pessoal, foi mera coincidência, viu? O exemplo que eu dei deu 10 e esse também deu 10. Mas foi mera coincidência, viu? Daqui a pouco o cara fala assim: oh meu Deus do céu, tem que dar 10 igual o Fredão falou na aula. Não. O peso pode ser qualquer valor. Por coincidência, deu 10. E aí, quando eu somo isso, dá exatamente 149 dividido por 10, que dá 14,9. É a letra B. Então, essa questão aí certamente vai estar na prova para vocês aí, uma questão parecida com essa. Fui claro aí, meu povo? Sim ou não? Agora dá o joinha aí se eu fui claro. O que que acontece? Eu fiz a minha programação aqui de falar para vocês de mais uma coisinha que são da amostra estratificada. Mas depois daquelas carinhas que vocês botaram com a boquinha aberta, eu já não vou colocar. Vou deixar para sexta-feira, que vocês vão falar assim: meu Deus do céu, o Fred na aula falou de média, de moda, mediana, de ponderada, e veio com mais outra coisa, enlouqueceu. Então eu vou pausar aqui, ok? E aí eu vou passar um dever de casa para vocês, que aí sexta-feira eu vou falar dessa tabela, que é bem tranquila também, mas eu acho que muita informação demais também acaba confundindo. Vai ficar para sexta-feira. Ó, o dever de casa é o slide, cadê? Deixa eu ver. Acho que é o 32. Ó, o dever de casa. Ô, Graziele, fala logo melhor. Eu acho que não, sabe? Porque ainda tem uma pegadazinha diferente. Eu acho que uma coisa de cada vez. Provavelmente vocês vão frisar na aula de hoje, que vocês vão falar assim, não, o Fredão explicou hoje a média, moda e amanhã. Não, Marisa, nossa aula é sexta, viu? Eu até falei no começo da aula, você não estava. Eles colocaram aí no chat para vocês. A data tá marcando que é amanhã, mas eu tenho aqui que ainda amanhã eu não consigo, amanhã eu tenho que ir para faculdade. Ela é sexta-feira mesmo. Deixa eu colocar o que vocês vão fazer para mim, o slide aqui. Eu acho que é o 34. Ó, esse daqui, ó. É o 32, ok? Então, esse 32 vai ficar de dever de casa para vocês, ok? Que aí eu quero a média de salário aqui, ó. Então, só explicar para vocês aqui, que os valores são maiores, talvez dá um pouco mais de trabalho, seria bom que você fizesse em casa aí. Eu tenho o cargo, né? E eu tenho a quantidade de pessoas. Então, para o auxiliar administrativo, ganha R$ 1.800. Aí eu tenho 4 pessoas, tá vendo? Que é a quantidade. Esse 4 é como se fosse o peso. Então é o seguinte, se eu tenho 4 funcionários que ganham 1.800, aí você tem duas possibilidades. Ou você faz 1.800 mais 1.800 mais 1.800 mais 1.800, ou você faz 1.800 vezes 4. Qual que é melhor, né? Multiplicar? E aí eu tenho vendedores que ganham R$ 2.500. Eu tenho 16 vendedores. E aí eu tenho supervisores que ganham R$ 5.000. Aí eu tenho 8 supervisores. E aí eu tenho o gerente, né? Que é o que ganha mais aí. Eu tenho um gerente que ganha 8.000, eu tenho 2 pessoas. E aí eu quero saber qual que é o salário médio dessa empresa, ok? É uma situação muito real que toda empresa faz isso, né? Você pode ter certeza que tem um cálculo que todo dono de empresa faz, é calcular qual que é o salário médio da empresa, né? Porque normalmente na empresa, em uma empresa qualquer, tem salários diferentes, né? Na faculdade também tem professor, tem coordenador, né? E aí o dono certamente faz qual que é o salário médio para ver se ele precisa aumentar ou não. Aí eu vou deixar esse aqui de dever de casa para vocês. É igual tu fazendo esse aqui. Olha, Eliette, você chegou a pegar a explicação da média ponderada? Que aí você vai multiplicar. Eu tenho até ele resolvido aqui, ó, mas eu ia deixar de tipo dever de casa para vocês.
Aí, tá vendo? Tá até bonitinho aqui, ó. Eu queria deixar de dever de casa para vocês treinarem aí. Lá no slide vocês vão ver. Que é fazer a multiplicação e dividir, ok? Por que que é bom deixar vocês treinarem aí? Porque se eu ficar postando só o exercício resolvido, você fica condicionado a só copiar. Então, esse aqui é o dever de casa. De qualquer forma, você pode até ver lá nos slides que estão lá, ó, é o slide 33, tá vendo? Ó? Já está resolvido, ó, e deu esse valor. Mas tenta fazer sozinho para ver se você acha esse valor, que aí eu vou corrigir na sexta. E na sexta eu vou só concluir a parte da amostragem proporcional estratificada, que ele é bem tranquilo também, mas eu deixo para poder falar na sexta, porque eu acho que eu falei demais, né? Tem 1 hora e meia que eu estou falando. Na sala de aula a gente consegue fazer mais exercício, fica melhor, ok? Pode ser, meu povo? Então, eu vou finalizar aqui com vocês. Daqui a pouco tá na hora de descer para a faculdade também. Hoje eu tenho prova no curso de engenharia. O povo deve estar desesperado lá me esperando. E aí, sexta-feira, 4 horas, eu encontro vocês para eu falar dessa perspectiva e dar uma revisãozinha final. Mais uma vez, obrigado pela presença aí. Eu vou fazer uma prova bem tranquila em cima do que nós vimos, viu? Aí, os coraçãozinhos eu gosto, entendeu? Quanto mais coraçãozinho colocar, mais facinha fica a prova. Aí vai chover coração, né? Obrigado, viu? Obrigado a todos aí. Até sexta-feira, então.